Olá, pessoal. Aqui é o professor Emerson novamente. Vamos agora para a segunda parte do ponto um da nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional, formas alternativas de soluções de conflitos. De acordo com Luiz Fernando Almeida Guilherme, o conflito ele se dá quando posicionamentos diferentes entendem que suas necessidades não podem ser satisfeitas ao mesmo tempo. Então, quando duas partes entendem que há um certo choque entre as suas necessidades, ocorre um conflito. Quais são as espécies mais comuns de conflito? Primeiro, os conflitos de natureza afetiva, né? Que envolvem situações de incompatibilidade interpessoal entre os membros do grupo, degrada a qualidade das relações e dificulta a circulação de informação, diminuindo dessa forma o grau de identificação dos membros com o grupo e com as suas decisões. Então, nesse conflito de natureza afetiva, existem relações pessoais, como, por exemplo, no âmbito da família, e como há conflito nas famílias, mas também situações que podem ocorrer dentro de uma mesma empresa, dentro de uma escola, de uma faculdade, no qual, como a gente percebe aqui, há uma degradação no grau de identificação dos membros com o grupo e nas relações, interpessoais entre eles, né? Segundo é o conflito de tarefa, que abrange as situações de tensão vivenciadas em um mesmo grupo em virtude da presença de perspectivas distintas no que se desenvolve, no que se refere, perdão, ao desenvolvimento de uma tarefa. Esse segundo conflito de tarefa, ele tem a ver com, por exemplo, as decisões que são tomadas para a realização de uma determinada tarefa no âmbito do trabalho. Então, quando se há conflito, aí se gera um conflito-tarefa, tá? Quando se há um desacordo de como realizar aquele trabalho da melhor forma possível. Geralmente, o conflito se origina a partir dos seguintes motivos. E aí, qualquer um conflito. Primeiro, diferença de valores e de crenças. Segundo, a competência. Lembrando, competência é aquilo que cabe a cada um fazer, tá? Não, você é quem tem que fazer. Não, o outro diz, não, você é quem tem que fazer. E terceiro, escassez de recursos, quando há uma disputa entre recursos. Se vocês analisarem direitinho, qualquer conflito, seja no âmbito familiar, seja no âmbito internacional, no âmbito nacional, ocorre por isso: diferença de valores e crenças, competência e escassez de recursos. É sempre importante que sejam criadas ferramentas para que o conflito, qualquer que seja a origem, seja o mais rápido possível dissipado ou desfeito, ou resolvido, né? Melhor dizendo. Em termos gerais, é difícil analisar o que é conflito, né? Somente um profissional multifacetado, lembrando que tem várias capacidades, com aspectos multidisciplinares e interdisciplinares, poderá dissecar o conflito de maneira ampla. Multidisciplinar é que envolve áreas diferentes, e interdisciplinar é que envolve diversos aspectos ou disciplinas de uma mesma área. Por exemplo, o curso de RI tem muitos aspectos multidisciplinares, já que ele envolve ciência política, direito, economia, entre outras áreas, né? Já, por exemplo, dentro das áreas da RI, aquilo que é, como, por exemplo, a teoria geral das RIs, paradiplomacia, aí já é um aspecto interdisciplinar. O profissional de RI, por sua própria natureza, ele tem uma formação multidisciplinar, isso é muito rico. Autocomposição, prosseguindo aqui, é o meio de solução de controvérsias promovido pelas próprias partes que a vivenciam, que pode ou não ter a participação de outro agente, alheio a ela, na tentativa de pacificá-la. Na hipótese da presença desse terceiro, ele contribui para o deslinde, mas não atua para definir o conflito. Então, na autocomposição, as partes resolvem o problema entre si, um terceiro pode atuar, mas sem dar uma solução pronta. Ele só dá sugestões. É, por exemplo, como atua o mediador. O mediador ele não resolve conflitos. Ele só dá sugestões para as partes resolverem. Na autocomposição, embora o terceiro atue na tentativa de contribuir para o fim do conflito, ele não determina o seu fim, tampouco realiza qualquer tipo de julgamento ou decisão. O que se verifica é que normalmente não existe nenhum exercício de coerção dos indivíduos. Coerção é quando você obriga
as pessoas, no caso as partes em conflito, a adotarem uma determinada ação, o que pode fazer um juiz e um árbitro, mas não o mediador, porque o mediador ele só facilita a resolução desse conflito. Natureza jurídica da autocomposição. Do ponto de vista jurídico, a autocomposição é um negócio jurídico bilateral, ou seja, tem duas partes, sem a existência da jurisdição do mediador ou conciliador. Não há qualquer intenção de se obter uma sentença, uma decisão pronta, né? Mas sim existe a preocupação com a autonomia de vontade das próprias partes que moldam seus interesses. Exemplo de autocomposição, a mediação e a conciliação. Já a heterocomposição, o litígio é resolvido por meio da intervenção de uma pessoa que está fora do conflito original e que, efetivamente, define o fim do litígio. Em vez de as partes isoladamente ajustarem o deslinde, o conflito é submetido a um terceiro que toma a decisão. Então, na heterocomposição, e por isso que o nome é hétero, uma outra pessoa, pode ser um juiz, um árbitro, vai dar uma solução definitiva para aquele caso, seja através de uma sentença ou de um laudo arbitral. Exemplos mais comuns de heterocomposição: a jurisdição comum, ou seja, a atuação da justiça comum, que se dá por meio da distribuição da justiça feita pelos tribunais do Estado e também na arbitragem. Não esqueçam, pessoal, o árbitro não precisa ser formado em direito. Ele pode ser uma pessoa que tenha formação em outra área, que não seja a área jurídica, mas que receba a capacitação suficiente para atuar naquela área. Inclusive, há profissionais de medicina, de RI, que atuam como árbitros. Porém, para contrariar a natureza mais comum ao direito e justificar os meios extrajudiciais de solução de conflitos, elementos como o poder, o uso da força e a autoridade tiveram sua importância suavizada, cedendo espaço aos mecanismos negociais, né, em que se evidencia o consentimento da parte contrária como forma construtiva para a formação de vínculos à solução do problema. Existia uma clara mudança de paradigmas, passando da metodologia do confronto e da manipulação para a teoria dos métodos cooperativos, ou seja, atualmente a gente está nessa fase dos métodos cooperativos para a resolução de conflitos. Pessoal, aqui a gente termina a segunda parte do nosso ponto 1 da disciplina de arbitragem e mediação internacional. A gente se vê já já. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço para vocês.